Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e essa aula é sobre instrumentação, controle e otimização de processos. Então, no nosso último encontro, a gente conversou sobre um tipo de controlador e como esse controlador age. Esse controlador era um controlador feed-forward. E como que esse controlador agia? O controlador aqui no nosso desenho é a cabeça aqui, então esse aqui é o nosso controlador. E ele recebe um sinal, né, aqui no caso do rádio. Né? Ao receber um sinal, ele vai verificar se o rádio está bem sintonizado, né? E se ele não estiver bem sintonizado, ele vai movimentar esse botão ou para direita ou para esquerda para tentar sintonizar. Né? E no tipo de controle lá que a gente tinha, né, o novo valor do botão, da posição que o botão vai dar, é o antigo. Né? Lá no caso era menos K vezes o erro. Esse erro é proporcional ao quão distante você está de onde você quer chegar. Tá? Então a ação era essa, e nesse tipo de ação é que você só tinha um parâmetro que era o K. Tá? Então este controlador aqui, ele é chamado de controlador proporcional. E porque ele é proporcional, muitas das vezes esse K é chamado de KP, que é o K do controlador proporcional. Esse controlador é um controlador que não é tão preciso, só que ele é fácil, de certa forma, de você achar este K aqui, porque é um parâmetro só. Então é como se você estivesse sintonizando o som aqui, olhando somente para a frequência. Né? Agora vamos imaginar uma situação um pouco mais complicada, onde você tem que regular, por exemplo, graves e agudos, né? Regular o seu som. Então, se você tem que regular o seu som, se você mexe em um parâmetro, por exemplo, se você mexe no grave, você acaba afetando outros parâmetros de controle do seu som, certo? Então, para você ajustar os graves e agudos, já vai ser mais complicado. Você não vai ter que mexer só no valor do K, aqui da proporcionalidade mais. Você vai ter que mexer em outros parâmetros, né? E é isso que está falando aqui, ó. Quando você tem dois parâmetros, então, para trabalhar, né, você está trabalhando, então, com um controlador PI, certo? Que é um parâmetro proporcional, que vai ter a mesma ação daquele K que a gente viu lá em cima, e uma parte integral. Tá? Então, nesse PI, você vai ter dois parâmetros. Um relativo ao ganho, que vai mostrar o quão grande, né, o ajuste tem que ser feito em relação ao erro. E o segundo parâmetro é em relação ao tempo de restauração. Tá? Esse segundo parâmetro aqui está o I. Para que esse segundo parâmetro serve? Vamos imaginar um sistema aqui em cima. Ó. Seu sistema está com a variável de processo, né, PV aqui, e aqui nós temos o tempo. Então vamos imaginar que o seu set point é esta linha vermelha. Então, essa linha vermelha é onde você quer chegar. Se você tiver uma ação apenas proporcional, só P, a ação do seu controlador, se for só proporcional, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ela pode fazer isso aqui. Ó. E aí perceba que você vai ter sempre uma diferença entre o valor desejado, que é o set point, o valor desejado, que é o set point, e o valor da variável de processo. Então, o seu PV, ele sempre vai ter um erro em relação ao seu set point, certo? Esse erro aqui, ó, ele é um erro permanente. Se você usar o controlador só proporcional, esse erro permanente vai ficar eternamente aí. Tá? A ação da variável integradora, desse tal I aqui, ó, é retirar aquele erro residual. Tá? Esse tal I aqui vai retirar esse erro residual. Por quê? Se você olhar para a equação, para esta equação aqui, ó, chega a um determinado tempo que esse erro aqui, ó, ele é tão pequeno que ele já não faz mais tanta diferença para mudar o valor da sua variável manipulada. Então, o valor novo da sua variável manipulada já não vai se alterar mais, certo? E aí, o que essa ação integradora faz? Ela vai pegar todos os erros aqui ao longo do tempo, ó, daqui até aqui, ó, ela pega todos os erros e soma. Ele vai somar essa faixa de erro aqui, vai somar a próxima faixa de erro, soma também a próxima faixa de erro, e aí esse erro vai ficando cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior, e aí ele começa a afetar o novo valor da variável manipulada, e com isso ele consegue corrigir
então, esse probleminha aqui de erro. Ó. Então, agora com dois parâmetros, tá? Tem uma equação específica para trabalhar com aquele segundo parâmetro que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, ó, tem um outro controlador que ele é um pouco mais robusto, que é o controlador PID, tá? Qual dos três é mais utilizado? O mais utilizado dos três é o controlador PI. O controlador PI, ele é muito utilizado na engenharia química. Por quê? Ele é simples, só que é robusto também. Qual que é o problema do controlador PID? Esse D aqui, ó, o P é proporcional, o I é de integrativo, né? Por que é integrativo? O integral não é uma soma? O integral nada mais é do que uma soma. Então essa parte integral aqui, ó, vai somar os erros. E esse D é de derivativo. Para que esse D serve? Esse D serve para melhorar o seu controle. O que ele faz? Ele vai fazer uma derivada em cima da curva. E com essa derivada ele vai conseguir prever se a sua variável de processo, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. E ela acaba agindo antes que isso aconteça. Vamos falar português? Ó? Volta para cá. Ó. Deixa eu apagar esse gráfico aqui para mostrar para vocês a ação derivativa. Então, ó, aqui está a sua variável de processo está subindo aqui, ó. Tem um pontinho, deixa eu colocar mais grossinho. Tem um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Beleza. Então, olha só, pela análise desses pontos, é muito provável que o próximo ponto siga essa tendência aqui, ó. E essa tendência tem a ver com a derivada. Se eu fizer uma derivada desse ponto aqui, eu vou ter exatamente esta reta vermelha. Então, é muito provável que o seu próximo ponto seja este aqui. Então, a parte derivativa, a parte D, vai fazer o seguinte, vai considerar o erro em relação a esse novo ponto aqui, ó, e já vai agir em cima dele, tá? Já vai agir em cima deste novo ponto. Então, vai mandar a válvula fechar ou abrir, ou a sintonia aumentar ou diminuir, de acordo com este novo ponto aqui, que nem aconteceu ainda, né? Como se fosse uma previsão do futuro. Ah, professor, mas e se esse ponto descer? Se ele resolver descer? O que acontece? Essa previsão aqui, gente, ó, ela pode ser feita em um segundo, um computador consegue fazer mais ou menos aí umas 600 previsões, né? 500 previsões se você quiser. Então, se descer em um dos pontos, não vai ter tanto problema, tá? Mas essa previsão ela consegue ajustar melhor o seu controle. Esse PID ele é usado, por exemplo, em drones. Atualmente se usa essa parte derivativa em drones. Em controle de bordo se usa essa parte derivativa. Qual que é o problema dessa parte derivativa? Esses sinais aqui, ó, esses sinais da variável de processo, normalmente eles têm um ruído característico. Então, ele não vem bonitinho assim, não, ó. Ele, na verdade, ele vem assim, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Ele fica assim, ó. E aí você tem que colocar uma série de filtros nesse sinal que chega até você. Porque se você fizer uma derivada do jeito que está aqui, ó, esta derivadinha aqui, ó, vai dar positiva. Já a próxima derivadinha vai dar negativa. Aí aqui dá positivo. Aqui dá negativo. E aí você não consegue ajustar. Então o que você tem que fazer? Como é que você coloca um filtro? Você fala para o seu computador para fazer a conta só com um ponto a cada tantos segundos. Ou a cada tantos milésimos de segundos. Então, em vez de pegar todos esses pontos que estão riscados, ele vai pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto lá na frente, um ponto lá na frente, um ponto mais acima, um ponto embaixo. E com isso aqui a derivada ela sai mais bonitinha, mas não é todas as situações que você consegue fazer, né? Você pode ou consegue aplicar esse tipo de filtro, certo? E às vezes, muitas das vezes, o trabalho que dá para você fazer esse filtro aqui, ó, não compensa. Talvez o controlador PI ele já vá te atender, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. E aí, para fazer o controlador PID, a gente vai precisar de três parâmetros, né? O K, o tal I e o parâmetro derivativo que a gente chama de tal D. E a gente precisa ajustar esses parâmetros, tá? Na verdade, sintonizar, achar os valores desses parâmetros. E aí, para achar os valores desses parâmetros, você pode ficar tentando sintonizar um, só que aí que tá. É igual quando eu estava falando sobre o rádio, se você mudar o valor de K, por exemplo, o valor ideal para o novo K que você obtiver
não é o valor antigo do seu tau-i. Por exemplo, você ajustou o K. Um K bom está no valor de 10. Quando você vai mexer no seu tau-i, quando você mexe no seu tau-i, o seu K10, com valor 10, já não vale mais. Então você tem que ajustar os três simultaneamente, isso é muito difícil de se fazer, mas dá para se fazer. Agora, qual que é o problema também? Na situação do rádio lá, ó, vou voltar para o rádio. Na situação do rádio, quando você movimenta o botão do rádio, você já tem o feedback automaticamente, é na mesma hora. Agora, isso não acontece, por exemplo, em um processo de fermentação. Se você movimentar um botão ou se você mudar um parâmetro do seu processo, você não vai receber o feedback na mesma hora, não. Então é muito arriscado e há milhões e milhões de reais que são jogados fora nessa brincadeira de ajustar errado os parâmetros, entendeu? Então tem maneiras mais inteligentes e rápidas de se determinar esses parâmetros, né? Que são as técnicas degrau em malha aberta, resposta em razão de decaimento de 1/4 por ganho final e sintonia online em malha fechada, né? A gente vai falar um pouco das técnicas utilizadas por Ziegler-Nichols e das técnicas utilizadas por Cohen-Kuhn, tá? E aí, para usar essas técnicas de Ziegler-Nichols, primeiro a gente tem que determinar as características dinâmicas do processo, ou seja, saber como o processo se comporta. E para isso eu tenho que achar uma equação que, ó, essa daqui, esse aqui em preto é o comportamento do processo. Então o processo ele começa a subir aqui e vai até esse patamar aqui. Então o processo se comporta assim. Então ele tem esse tempo aqui que ele demora para chegar nesse patamar. Ele tem essa altura aqui, certo? Tem este comportamento, essa angulação da curva. Então são características do processo. Então eu tenho que achar uma equação, né? Um y igual a k vezes m, se não me engano é exponencial de 1 menos td sobre tal. Se não me engano a equação é isso aqui. É uma coisa assim. Eu vou olhar para vocês certinho. Então eu tenho que achar uma equação que descreva esse processo, certo? Para a partir desta equação, né, eu conseguir achar os parâmetros de controle, os parâmetros do controlador. E achar essa equação aqui, gente, ó, é um tipo de modelagem, tá? Modelagem chamada de caixa preta. Então esse aqui é um tipo de modelagem que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês como que acha cada parâmetrozinho desse aqui a partir dos próximos vídeos aí, para a gente conseguir encontrar aqueles parâmetros lá. O Kp, o tau-i e o tau-d, tá? Depois que você encontrou esses parâmetros, né, através do método aí de Ziegler-Nichols ou de outro método, aí você vai poder tentar controlar o seu sistema aí e fazer ajustes pequenos nos valores do Kp, do tau-i e do tau-d para otimizar o seu sistema, tá? Então, como é que você vai identificar o comportamento do seu sistema? Primeiramente, você tem que testar o seu sistema, se for para testar, para determinar, por exemplo, por esse método aqui, ó, degrau em malha aberta, você vai fazer vários degraus no seu sistema, degrau positivo e degrau negativo. Então, o seu sistema está vindo linear, você dá um degrau positivo e vê qual que é o comportamento dele. Então, vai ter um comportamento. Você vai dar um degrau um pouco maior, dar uma perturbação maior no seu sistema e ver como é que ele se comporta. Então, a partir do comportamento do sistema, você vai tirar aqueles parâmetros lá, e isso é o que a gente chama de identificação do sistema, tá ok? Então, no próximo vídeo aí eu explico para vocês como identificar.